Desde muito cedo ligado à política, António Santos é o candidato que o Bloco de Esquerda apresenta à Câmara Municipal da Amadora. A sua atividade política teve início nos últimos anos da ditadura, estando envolvido em diversos movimentos. Eu comecei a minha atividade política nos últimos anos da ditadura, em 73, numa organização chamada MAESL, que era o Movimento Associativo dos Estudantes do Ensino Secundário de Lisboa. Estava exatamente à beira de chegar ao final do ano, portanto, à altura dos exames de admissão para a faculdade, quando aconteceu o 25 de Abril, foi exatamente no ano de 74. A partir daí tive um percurso normal, eu, portanto, pertencia nessa altura a uma organização chamada Aliança Socialista da Juventude, que era a juventude do PRT, depois o PRT fundiu-se com a LCI e fundou o Partido Socialista Revolucionário, o PSR. Acompanhei todo o percurso do PSR até à fundação do Bloco de Esquerda. Estive muito ligado ao movimento associativo aqui na Amadora. Eu morava em Adabeja e fiz parte durante muitos anos dos corpos gerentes da União Recreativa da Adabeja. Em particular, fui durante muitos anos seu presidente da Assembleia Geral. Nestes últimos 12 anos, é deputado na Assembleia Municipal, eleito em representação do BE. Apesar da gestão da cidade da Amadora ter estado sempre na mão de partidos de orientação de esquerda, António Santos considera que isso não significa que haja políticas de esquerda. Como exemplo, dá a forma como a habitação é abordada no município, nomeadamente em questões relacionadas com o PER ou a Lei das Rendas. 20 anos depois, 40% das pessoas que estavam incluídas no plano especial de realojamento ainda continuam à espera, ou seja, naquela altura, famílias que tinham filhos de 3 anos têm hoje filhos de 23 anos a viver no mesmo sítio, alguns já casados e com netos. Portanto, é uma vergonha que o Estado português, que não se pode assumir, e a Câmara, o Executivo da Câmara Municipal da Amadora também não, de 20 anos depois, esse contrato estabelecido com essa gente para haver uma habitação digna não esteja a ser cumprido, ainda não tenha sido cumprido. A situação da habitação da Amadora, que já era má por causa disso, agravou-se tremendamente com a entrada em vigor da Lei das Rendas. As pessoas mais idosas, aquelas que estão reformadas, não têm a mínima capacidade de suportar o aumento das rendas que existem. Como Presidente da Câmara, ou mesmo sem ser Presidente da Câmara, como Vereador da Câmara Municipal, apresentarei a proposta que a Câmara Municipal da Amadora tenha um fundo especial que garanta que nenhum reformado, nenhum idoso, ninguém pobre será despejado. No que diz respeito à erradicação dos bairros degradados que ainda existem no concelho, este é um processo que deve continuar. No entanto, este deve ser pensado de forma diferente. O Plano Especial de Realojamento, na prática, está parado há 12 anos. Aquilo que tem sido feito tem sido em função das obras catitas que a Câmara Municipal quer fazer. E era preciso concluir a CRIL, então, a Azinhaga dos Besouros, do Estado Militar, demoliram-se as obras. Agora, há aqui uma proposta de sede administrativa para Santa Filomena, é Santa Filomena. Eu estou completamente a favor que não haja nenhuma barraca na Amadora. Digo mesmo que quando houver uma barraca na Amadora, há um déficit democrático na cidade. Acho que não pode ser tirado das pessoas da casa e postas a viver na rua sem haver uma alternativa. Repare que em outro sítio aqui houve realojamento nos últimos 10 anos, a não ser à volta dos sítios que eram necessários utilizar, ou para a passagem da CRIL, ou era para a cidade administrativa que a Câmara quer fazer. Não há. A falta de emprego é uma das principais causas para as dificuldades sociais e a Amadora não fica de fora. Por isso, criar postos de trabalho é uma prioridade, elegendo a requalificação urbana e o apoio a projetos que favoreçam a integração da população, como, por exemplo, um plano de hortas urbanas. Do ponto de vista das hortas, é um pequeno exemplo. As hortas não é só um complemento fundamental para as pessoas em extrema dificuldade financeira e que veem nas hortas uma oportunidade de ter um complemento portanto, dos seus ganhos. Pode-se haver outro tipo de atividades, por exemplo, um comércio de proximidade. A Câmara é o contrário. A Câmara assistiu passivamente à destruição das hortas na Quinta da Laje. Parece agora dizer que vamos organizar aqui 100 parcelas, mas nós recenseámos 256 pessoas que tinham hortas naquele sítio. É um plano insuficiente e há maneira de o resolver. Que tipo de contrapartidas é que um Executivo Municipal que pretende defender as pessoas tem que exigir de empreiteiros que vão construir exatamente ali naquele sítio, naqueles terrenos da Quinta do Estado, da nova centralidade da Amadora? Uma participação de cedência gratuita de terrenos para que as pessoas possam ter, aqueles que lá tinham hortas, continuem a ter. Além disso, António Santos acredita que a autarquia pode também ter outra ação enquanto empregadora. Em primeiro lugar, a questão fundamental,
que está à volta da questão social na Amadora é o aumento do desemprego. O Executivo da Câmara Municipal, no que diz respeito ao emprego, não é só uma questão de ter uma atitude passiva, ter uma atitude ativa, mas no sentido contrário. Os setores da Câmara, serviços da Câmara, que eram antigamente ocupados por funcionários camarários, tentaram ser substituídos por trabalhadores de empresas de trabalho temporário. Por exemplo, a segurança da Câmara era feita por funcionários da Câmara Municipal. Neste momento é uma empresa de trabalho temporário, com trabalhadores numa situação de precariedade tremenda, a recibos verdes ou com trabalhos de contrato com períodos muito curtos. O que a Câmara diz? Não temos nada a ver com isso. Não, claro que tem, porque ao substituir funcionários da Câmara Municipal por trabalhadores de empresas de trabalho temporário, está a promover a precariedade no trabalho. Também da opinião que a Amadora deve deixar de lado esse estatuto de dormitório, o Bloco de Esquerda defende que é preciso apoiar mais o movimento associativo. Uma cidade que deixou de ter as suas principais indústrias produtivas, algumas que eram topo de gama e líderes em Portugal e, em alguns casos, na Europa. Uma cidade que perde isto, que só pode transformar-se numa cidade moribunda, uma cidade fantasma. É preciso vontade política. O apoio ao movimento associativo, com o reforço do PAMA, que permita que algumas coletividades voltem a ter a atividade que estão a perder. Depois, é preciso, nos sítios onde não há essa capacidade de dar resposta imediata devido a não instalações, há parcerias que podem fazer. Mas, sobretudo, aquilo que é preciso é criar emprego, mudar a vida das pessoas, permitir-lhes que deixem de estar circunspectos da depressão em que o país, as pessoas, a Amadora vive, debaixo desta crise que afeta tremendamente toda a gente. Descer impostos municipais, principalmente para os grupos da população que estejam mais vulneráveis, é o caminho a seguir, já que, no entender de António Santos, uma autarquia não deve ser gerida para ter lucro. Para desempregados, pessoas que tenham agregado familiar desempregado ou que tenham rendimentos abaixo de uma quantia que, naturalmente, teria que ser pensada e equacionada, o limite é chegar à taxa mínima e, no caso do desemprego, inclusive, se calhar, prever casos de isenção. Evidentemente que isso não depende, não pode ser decidido aqui na Câmara, na Assembleia ou na Câmara Municipal, depende da lei do Estado, mas é possível baixar. A Câmara vangloria-se muito de ter uma saúde financeira, de ser a Câmara com o melhor índice de saúde financeira do país. Uma Câmara Municipal não é uma empresa. O objetivo do Executivo Municipal, de uma Câmara Municipal, não é chegar ao fim do ano e ter lucro, é chegar ao fim do ano e ter correspondido, dentro das suas possibilidades, às expectativas e às necessidades dos seus cidadãos, com quem tem um compromisso de proximidade muito maior. Na resposta àquilo que deve acontecer ao estádio do Estrela da Amadora, situado na Reboleira, a posição do BE é clara. Aquele espaço para nós está destinado e foi doado para ser um espaço destinado à atividade cultural e esportiva. Aquele espaço terá que continuar a ser sempre um espaço para a prática da atividade esportiva. O Presidente do Estrela da Amadora foi falar com o Joaquim Raposo, que é Presidente da Câmara, e diz-lhe, a gente mudava-se a PDM, construiu-se ali 2 torres enormes, a gente vendia aquilo com o dinheiro, resolvemos a crise financeira de Estrela e chegávamos no Monte da Galega, no Estádio Municipal. Mas para isso é rever a PDM. O Raposo, esperto como é, disse, não vão comprometer com uma coisa destas, e diz o seguinte ao Presidente do Estrela da Amadora: consiga o consenso dos partidos que a gente muda a PDM. Então é por isso que o Presidente da Estrela resolveu falar com o Bloco de Esquerda, nem pensar. Primeiro, porque não era a solução para a Estrela, e depois, não tem sentido, a Amadora precisa de tudo, menos de mais betão, não tem sentido nenhum, a Amadora não precisa disso, a Amadora precisa de mais espaço para fazer desporto. Virar à esquerda, responder à crise na Amadora, são as palavras que vão acompanhar o Bloco de Esquerda nestas eleições autárquicas.